Serei a errada por não incluir minha irmã com Tourette na cerimônia do meu casamento? Eu, 28F, vou me casar com meu noivo, Max, 25M, neste verão. Minha irmã, a quem chamarei de Megan, 32F, tem síndrome de Tourette de forma bastante severa. Seus tiques mais comuns são certos movimentos físicos e dizer "ah" de forma repetitiva. Desde que me lembro, nunca vi Megan passar por uma cerimônia ou apresentação longa sem ter tiques, nem mesmo em sua formatura do ensino médio, faculdade ou nas formaturas dos nossos irmãos. Seu AA também é extremamente alto, quase como um grito, e na maioria das vezes se repete várias vezes. Convidei Megan para participar de todos os momentos do casamento, jantar de ensaio, despedida de solteira e recepção, exceto da cerimônia em si. Meu noivo e eu estamos escrevendo nossos próprios votos, e eu só quero ouvi-lo sem interrupções. A cerimônia será relativamente longa, e sinceramente duvido que Megan consiga ficar todo esse tempo sem apresentar tiques. Ela já me disse que segurar os tiques é como tentar segurar um espirro, só que 1000 vezes mais difícil. As únicas opções que vejo para ela estar presente na cerimônia são A. Deixar os tiques acontecerem normalmente e correr o risco de ser alvo de olhares e julgamentos por parte da família de Max, que ainda não a conhece. Ou B. Tentar suprimir os tiques durante toda a cerimônia, o que seria uma experiência horrível para ela. Expliquei a situação aos convidados que não a conheciam, mas na família de Max, há várias crianças pequenas e idosos que talvez não saibam como reagir da melhor maneira. Megan ficou arrasada quando eu disse que não queria que ela estivesse na cerimônia. Expliquei meus motivos e como, de qualquer forma, não seria uma experiência agradável para ela, mas ela não quis ouvir. Ela admitiu que provavelmente terá tiques durante a leitura dos votos, mas insistiu que poderíamos simplesmente pausar e continuar ou falar por cima. Sei que isso pode parecer egoísta, mas não quero que Max tenha que parar ou falar por cima de outra pessoa. Quero que ele leia seus votos exatamente como os escreveu. Megan me acusou de ser cruel, capacitista e uma bridezila. Meu pai está do meu lado, minha mãe está do lado de Megan, e minha outra irmã, 24F, concorda comigo, mas acha que eu deveria deixá-la ir de qualquer jeito. Max apoia qualquer decisão que eu tomar, mas disse que espera que isso não prejudique minha relação com minha irmã. Então, sou a babaca? Edith? As crianças que mencionei estiveram no casamento do primo do Max no ano passado e se comportaram muito bem, mesmo com a cerimônia sendo mais longa do que a nossa será então. Por isso, estou tranquila quanto à presença delas. Não sei se isso ajuda, mas também sou autista e tenho sérias dificuldades quando minha rotina é interrompida ou quando as coisas não acontecem como planejei. Muitas vezes já fui acusada de ser controladora, perfeccionista demais, etc. Talvez isso seja apenas um reflexo da minha necessidade de controle atrapalhando? Edit 2. Apaguei o segundo edit anterior, no qual eu expressava minha preocupação de que meu post fosse removido por mencionar violência. Esta é minha primeira vez no Reddit e tentei postar em diferentes subs onde me disseram que até mesmo uma alusão à violência faria meu post ser excluído. Eu não entendi a diferença, mas agora entendo. Gostaria de esclarecer que minha maior preocupação não são apenas as interrupções verbais, embora isso já me deixasse extremamente desconfortável, mas sim o risco de danos físicos para Megan e outros convidados. Existe uma possibilidade real de que ela possa se machucar ou machucar alguém. Esse é o verdadeiro cerne da questão. Talvez eu conseguisse lidar com interrupções verbais, embora isso me deixasse muito infeliz e desconfortável. Mas não sei se conseguiria lidar com a necessidade de interromper o casamento porque alguém se feriu. Isso normalmente só acontece em situações de alto estresse ou quando ela era mais jovem, mas multidões e grandes grupos de pessoas sempre foram um gatilho para ela. Durante a cerimônia, ela precisaria ficar na frente de uma grande plateia e bem próxima das outras madrinhas. Esse tipo de episódio aconteceu apenas algumas vezes no último ano, o que deveria me deixar mais tranquila, mas, na verdade, minha ansiedade só aumentou cada vez mais. Eu simplesmente não sei como lidar com isso de outra forma que não seja garantindo que a chance de algo assim acontecer seja zero. Mesmo que ela diga que consegue lidar com a situação, ela tem um histórico de subestimar ou minimizar a gravidade dos próprios tiques. Ela disse que conseguiria controlar seus gatilhos e gerenciá-los, mas acabou me acertando no rosto durante um funeral há alguns anos. Ela diz que pode lidar com o casamento, e eu realmente sinto muito se isso for capacitista, mas simplesmente não acredito ou confio mais nisso. Ou ela não está sendo completamente sincera comigo ou não está sendo sincera consigo mesma sobre a gravidade dos tiques. Desculpem por tantas edições, mas não quis dar a entender que tenho vergonha de Mega ou que me importo com a aprovação da família do Max. Se esse fosse o caso, eu não a teria convidado para nenhuma parte do casamento, já que essas mesmas pessoas estarão presentes. Baseei minha decisão em reações anteriores dela a situações parecidas, assumindo que o fato de crianças olharem para ela poderia deixá-la desconfortável, e não eu. O estresse é um gatilho para ela. Mas as pessoas nos comentários estavam certas ao dizer que não cabe a mim assumir ou ditar como ela se sentiria, e eu errei nesse aspecto. É difícil equilibrar isso, relendo o segundo edit porque Megan tem, sim, um histórico de minimizar o impacto real dos próprios tiques. Edit 3. Liguei para o meu pai para confirmar, e há uma sala de berçário na igreja onde as pessoas podem assistir ao que está acontecendo ao vivo em uma TV dentro do espaço.
Eu não sabia disso porque não existia quando eu era criança, mas com certeza será uma das opções de compromisso que vou propor quando conversar com Megan. Agradeceria muito se vocês lessem as perguntas frequentes antes de comentar. Edit 4, 21 de janeiro de 2025. Resolvi responder individualmente algumas perguntas frequentes sobre meu post. Por que você não sugeriu um compromisso? Como fazer uma chamada de vídeo? Eu genuinamente não pensei nisso. Tenho dificuldade com pensamento rígido e muitas vezes categorizei as coisas como um sim ou não absoluto, sem considerar opções intermediárias. As sugestões de compromisso foram muito úteis, e vou apresentá-las a Megan. Como você se sentiria se fosse desconvidada por causa do seu autismo? Se o motivo fosse válido, como acreditar em que o ambiente me causaria um colapso sensorial, eu entenderia. E se seu filho tivesse síndrome de Tourette? Como você se sentiria se ele fosse excluído? Como muitos de vocês apontaram, a síndrome de Tourette tem um fator genético. Então Max e eu já discutimos como lidaríamos com isso se tivéssemos um filho com essa condição. Sempre exigiremos acomodações razoáveis na escola e no trabalho, mas não insistiremos para que ele participe de todas as atividades que crianças sem Tourette podem fazer. Se tivéssemos um filho cadeirante, não insistiríamos para que ele participasse de uma corrida de 400 metros junto com crianças sem deficiência, esperando que ele conseguisse completar a prova na cadeira de rodas. Em vez disso, procuraríamos uma organização especializada para ajudar crianças cadeirantes a praticar esportes. Nosso filho entenderia que não pode participar de tudo que outras crianças fazem, mas sempre ofereceremos alternativas e garantiremos que ele nunca se sinta inferior por causa disso. Por que vocês não dizem os votos em particular? Eu não quero. Simples assim. Sinto que tenho justificativas bem embasadas para todas as outras decisões que tomei em relação a Megan, mas essa é simplesmente um desejo egoísta baseado puramente no que Max e eu sentimos. A ideia de dizer os votos em particular me deixa infeliz, enquanto dizê-los diante de todos me faz feliz. Se quiserem me chamar de babaca por isso, fiquem à vontade. Por que sua família não considera que os tiques da Megan são especialmente angustiantes para você devido ao seu autismo? Minha família nunca levou isso muito a sério porque, em comparação com Megan, minhas dificuldades parecem insignificantes. Se um filho está se afogando e o outro está apenas se esforçando para se manter à tona, você socorre primeiro quem está se afogando. Por que você está se casando com a família do Mac se eles podem ser capacitistas com a Megan? Eles nunca foram capacitistas com a Megan. Quando digo que me preocupo com o comportamento deles, refiro-me especificamente a crianças pequenas e idosos que podem não ter discernimento suficiente para evitar encará-la. Por que você se importa com o que a família do Max pensa? Eu não me importo. Não sei mais como explicar isso. Não é assim. A família do Max encara a Megan, então eu fico chateada. É assim. A família do Max encara a Megan, então isso chateia a Megan, isso a estressa e aumenta a probabilidade de um tique violento, ela se machuca ou machuca alguém. Existe também a opção egoísta B, onde isso causa um tique verbal e a única consequência é eu ficar chateada. Se as crianças se comportaram bem no outro casamento que você mencionou, por que não podem ser instruídas pelos pais sobre como se comportar neste? E agora chegamos à pergunta que torna as duas anteriores irrelevantes. Vocês estavam certos e eu estava errada. Eu estava catastrofizando. Não me importo se essa palavra não existe. Várias pessoas apontaram que, além da capacidade dos pais de instruí-las, essas crianças podem conviver com pessoas com deficiência em suas escolas ou círculos sociais. Eu estava projetando minhas próprias experiências pessoais, porque quase todas as crianças que já vi olham fixamente para Megan quando ela está ticando. No entanto, percebi que há uma grande diferença entre uma criança que foi preparada por uma conversa com os pais e sabe o que esperar, e uma criança que vê uma pessoa aleatória gritando no supermercado e só recebe uma bronca para parar de encarar. Na minha cabeça, todas as crianças eram iguais. Você está incomodada com os tiques verbais da Megan porque eles te envergonham? Não, estou incomodada porque eles me afetam diretamente. Eu sou extremamente sensível a ruídos altos e inesperados, e os tiques da Megan são exatamente isso. Na maior parte do tempo, eu reprimo minha reação negativa, mas mesmo que estivéssemos sozinhas em um quarto, os tiques dela ainda me causariam angústia. Quais são os tiques violentos da Megan? Os 3 principais que conheço são cotovelada, pisão e balanço brusco do braço. O pisão e o balanço do braço são tiques motores normais, mas às vezes alguém está no caminho e acaba atingido. A cotovelada é mais perigosa porque ela sente a necessidade de acertar algo ou alguém. Normalmente, é uma parede ou o sofá onde ela está sentada, mas às vezes acaba sendo uma pessoa. O pior da cotovelada é que ela vem de repente e é difícil de controlar. A última vítima da cotovelada foi o sofá da casa dos meus pais. O último humano atingido foi meu pai no dia de ação de graças. Sem querer ofendê-lo, mas ele tem uma boa camada de gordura que ajudou a amortecer o impacto, então ele ficou bem. Vou adicionar mais perguntas frequentes conforme forem surgindo. Atualização 1, 22 de janeiro de 2025. Acho que esse contexto adicional pode ajudar. Todas as 3 irmãs já saíram de casa. Max e eu moramos em um apartamento em uma grande cidade, que não nomearei por questões de privacidade. Minha irmã mais nova, 24F, vou chamá-la de Mia, está na faculdade de Direito em uma universidade que também não nomearei. Nós duas moramos a uma distância razoável de carro da nossa cidade natal, onde Megan e nossos pais vivem.
É uma cidade pequena, daquele tipo onde todo mundo conhece todo mundo, e Megan frequentou uma faculdade comunitária onde já era conhecida pelos professores e alunos. Embora Megan more sozinha, ela depende bastante dos nossos pais. Ela nunca sequer tentou tirar a carteira de motorista, pois há o risco de um tique fazer com que ela desvie o carro repentinamente, o que, na minha opinião, é uma preocupação razoável. Por isso, minha mãe a leva e a busca do trabalho todos os dias. Quero deixar claro que isso não significa que eu menospreze Megan por não ter frequentado uma universidade renomada como Mia e eu ou por precisar de mais ajuda dos nossos pais, porque ela realmente precisa desse suporte. Estou explicando isso apenas para contextualizar que Megan e nossos pais, especialmente minha mãe, são muito próximos. Na minha opinião, minha mãe faz por Megan, principalmente no que se refere a conflitos interpessoais, coisas que ela mesma poderia lidar. Megan raramente se comunica diretamente com Mia e comigo. Na maioria das vezes, nossa mãe nos liga e diz algo como, Megan quer X, ou, Megan mencionou que se sentiu Y. Nossa discussão sobre o casamento foi uma das raras ocasiões em que conversamos diretamente, sem a mediação da minha mãe. Por isso, a primeira pessoa para quem liguei foi minha mãe, e não Megan. Eu disse a ela que Megan e eu somos adultas e capazes de resolver as coisas sozinhas. Deixei claro que não levaria em consideração nada que não viesse diretamente da boca de Megan. Se minha mãe me dissesse que Megan estava chateada, eu simplesmente ignoraria. Fiquei bastante frustrada quando ela ignorou meu pedido e no calor do momento, acabei jogando na cara dela que eu estou pagando pelo casamento e não ela ou meu pai, coisa da qual me arrependi depois. Também deixei claro que estou disposta a encontrar uma solução com Megan, mas que se ela e meu pai se recusassem a permitir que conversássemos diretamente ou tentassem interferir, os três seriam desconvidados. Por fim, lembrei a minha mãe que Megan é uma adulta e desliguei o telefone. Não vou copiar e colar exatamente a mensagem que enviei para Megan, mas os principais pontos foram: não foi minha intenção te magoar, e eu sinto muito. Por favor, me deixe explicar. Quero conversar, não trocar mensagens. As palavras podem ser facilmente interpretadas de forma errada. Seus tiques verbais nunca foram um problema para mim. Eu não queria que você se sentisse envergonhada por causa deles. Não quero que você pense que não podemos conversar. O problema do casamento é algo específico que posso explicar se você me ligar. Mamãe e papai não estarão presentes quando conversarmos. Já liguei para a mamãe e deixei claro que isso não é da conta dela. Quero falar com você sozinha, e se minha confiança for quebrada nesse ponto, haverá consequências sérias. Uma lista com intervalos de 2 horas nos próximos 3 dias em que estou disponível para conversar. Eu te amo. Ela respondeu escolhendo um horário para amanhã e nada mais, mas estou esperançosa de que conseguiremos resolver isso. Atualização 2, 23 de janeiro de 2025. Liguei para Megan esta manhã. Vou resumir nossa conversa, excluindo os tiques verbais. Foi muito longa, e todos os nomes são fictícios por questões de privacidade. Vou me referir a mim mesma como Michelle. Eu disse a Megan que sentia muito por ter magoado seus sentimentos. Megan disse que foi especialmente cruel, porque ela sabe o quanto ela é sensível com relação a casamentos e que isso é um ponto sensível para ela. Eu fiquei sem entender. Informei a Megan que eu não sabia que casamentos eram um assunto particularmente sensível para ela. Contexto: Megan e eu estamos na idade em que praticamente todo mundo está se casando, ainda mais para Megan, porque ela vive na nossa cidade pequena. Muitas mulheres e um homem que ela considera amigos próximos não a convidaram para seus casamentos. Ela trabalha em uma boutique e já encontrou amigas comprando joias para casamentos dos quais ela não foi convidada, mas eu não sabia disso. Megan não acredita em mim. Como eu posso não saber o quanto isso é doloroso para ela, se ela e minha mãe já mencionaram isso várias vezes sempre que acontece? Minha resposta: bem, você nunca me disse que não foi convidada e estava triste com isso, você apenas me disse que não foi convidada. Megan diz que é bem fácil perceber e acha que estou sendo intencionalmente obtusa. Eu deveria ter percebido pelas pistas, o fato de ela ter mencionado, o tom de voz dela ao falar, quantas vezes ela tocou no assunto. E aparentemente todo mundo ao redor já percebeu. Megan chora. Eu não sei o que fazer. Eu apenas espero ela parar de chorar. Eu lembro a Megan que eu tenho dificuldades para interpretar essas coisas. Essa frase foi do Max, com quem eu consultei, mas ele não estava na sala. Eu disse a ela que assim como ela precisa de acomodações por causa da Tourettes, eu também preciso de acomodações por causa do meu autismo. E ela tem que me explicar as coisas, especialmente questões emocionais, porque eu preciso dessa ajuda extra. Interlúdio breve que você pode pular se quiser. Megan, você precisa que alguém te explique o choro? Essa é a primeira vez que você chora por isso na minha frente. Obviamente eu sei o que o choro significa. Não sou uma idiota completa. Eu não disse que você é uma idiota completa. Eu senti que isso foi implícito. Você acabou de me dizer o quão ruim você é em entender implicações. Eu ainda posso tentar adivinhar. Bem, sua adivinhação está errada. Eu cedi a ela, mas repeti o que havia dito sobre precisar que algumas coisas sejam explicadas para mim. Ela disse: você disse que não precisaríamos fazer isso mais. Eu respondi: só porque a tia Marnie foi uma chata sobre isso. Contexto: quando eu tinha 15 anos, a irmã do meu pai veio morar conosco para nos ajudar, e durante esse período eu manifestei verbalmente minha necessidade de explicações claras. Ela foi tão irritante.
Exemplo, ela parava no semáforo vermelho e suspirava, depois virava para mim no banco de trás e dizia devagar: Isso significa que eu estou irritada. Como se eu fosse uma criança. Meus pais e minhas irmãs tentaram fazer o que podiam de boa fé, repreendendo a tia quando ela estava sendo condescendente na frente delas. Mas nunca perceberam exatamente o que eu precisava em termos de explicação. Eu me cansei de corrigir e depois de mais ou menos 6 semanas, acabei dizendo que estava tudo bem. Max é muito bom em expressar seus sentimentos explicitamente, porque a mãe dele é terapeuta. A família dele é muito comunicativa e verbaliza as emoções. Eu disse: eu não sabia que você estava tão chateada com isso. Percebi que Megan não sabia disso, assim como eu não sabia que casamentos a chateavam, porque eu nunca tinha contado para ela. Além disso, os tiques dela estavam no auge quando isso aconteceu, e eu definitivamente não a culpo por não ter prestado atenção, especialmente porque eu não tenho os sinais típicos de pessoas neurotípicas quando estão chateadas. Agora eu explico para Megan a ideia da sala de berçário e da transmissão ao vivo para ela poder assistir. A próxima acusação de Megan: Você tem vergonha de mim, assim como meus amigos têm. Você acha que eu sou uma vergonha? Eu disse que não, que se eu tivesse vergonha, não a convidaria para nada. Expliquei que não queria ela na cerimônia especificamente os sons altos repentinos realmente vão me angustiar, especialmente em uma configuração típica onde as madrinhas estão atrás de mim e eu não posso vê-las, então não terei nenhum aviso de que isso está vindo. Ela respondeu, tudo bem, de uma forma que eu consegui perceber, e perguntei se era assim que ela realmente se sentia, porque se não fosse, ela precisava me dizer. Eu ainda não falei sobre a possibilidade de violência, porque isso a deixaria ainda mais chateada. Após uma pausa significativa, ela disse que, sem ofensa, ela sente que estou dizendo isso para esconder que tenho vergonha dela, e que suas amigas fazem muitas desculpas como essa também. Eu disse que não, mas entendo porque parece assim, porque sempre minimizo meus próprios problemas quando estou com nossa família, algo em que Max me ajudou sugeriu. Eu disse que se ela achasse que eu estava mentindo, poderia falar com Max, com a família dele, ou qualquer um dos meus amigos, que poderiam confirmar que minha sensibilidade a sons altos não é algo recente. Ela disse, tudo bem, de uma forma que eu interpretei como mais calma, e então eu disse que estava preocupada com os tiques violentos dela. Ela pareceu mais compreensiva, mas insistiu que pode lidar com isso. Eu tentei suavizar a voz o máximo possível, mas expliquei que qualquer chance acima de 0% era inaceitável para mim. Ela disse que não era tão ruim, mas o tom de voz e a inflexão dela estavam diferentes, então eu interpretei isso como se ela talvez estivesse realmente concordando comigo, mas não estivesse pronta para admitir isso ainda, ou talvez não acreditasse no que estava dizendo. Eu lembrei a ela que todos na nossa família são historicamente maiores e que ela malha bastante, o que eu admiro nela. Nenhum dos familiares realmente se machuca quando ela dá cotoveladas, porque todos são mais ou menos do mesmo tamanho. Mas ela precisa ser lembrada de que é uma mulher de 1,78 metros e musculosa. Reforcei isso e dei o exemplo de uma das minhas madrinhas. Citação direta. Todos os outros da nossa família estariam bem, mas a Mary tem 1,52 metros e 52 quilogramas encharcada. Se você der uma cotovelada nela, ela vai cair no chão e eu não acho que ela vai se levantar. Ela riu um pouco desconfortável, mas eu não estava brincando. Eu lembrei a ela do funeral da Nana, onde ela disse que ficaria bem e acabou me batendo no rosto. Eu disse que sei que a Tourettes pode ser imprevisível, mas ela tem 32 anos para entender os próprios limites. Reforcei que ela tem consistentemente me enganado sobre o quão ruim as coisas podem ficar. Ela jurou que desta vez seria realmente tudo bem, que ela se conhece melhor do que eu e que é condescendente supor que ela está mentindo. Ela também me lembrou que o funeral da Nana foi há anos e que ela melhorou, e eu lembrei que o último incidente de cotovelada foi há alguns meses. Eu desisti nesse ponto. Estava tão cansada das mentiras dela. Ela sabe que está mentindo, eu sei que ela está mentindo e ela sabe que eu sei. Eu disse, tudo bem, você pode estar na cerimônia se disser que pode. Mas se machucar alguém durante a cerimônia, terá que sair imediatamente. Você será desconvidada da recepção. Se alguém te processar, eu não vou te ajudar financeiramente nem te ajudar a encontrar um advogado. E vou te cortar completamente e não vou mais falar com você. Você não vai conhecer seus sobrinhos, nunca. Se você realmente estiver disposta a arriscar tudo isso, então deve estar realmente confiante, e eu confio em você. Caso contrário, a sala de berçário está sempre aberta e você pode assistir pela TV. Ela não respondeu, mas começou a chorar e disse como eu poderia fazer isso com ela, que essa é a única maneira que ela vai estar em um casamento de alguma forma. Ninguém mais quer ela, mas a família dela deveria, não é justo e ela só quer, pelo menos uma vez na vida, estar em um casamento. Foi muita informação para processar para mim, então eu apenas peguei uma parte e falei sem pensar no restante. Por que você acha que não vai se casar? Ela disse, Você está delirando, ninguém jamais iria querer se casar comigo. Eu sei que isso foi muito insensível, mas eu não estava tentando ser cruel. Foi apenas minha reação imediata, algo que eu não pensei. Eu apenas disse de forma bem direta, Megan, você está sendo muito estúpida. Isso pareceu deixá-la em choque e em silêncio. Eu continuei. Você é muito inteligente, muito bonita, malha e é uma boa pessoa.
Tem muitas pessoas lá fora que você ainda não conheceu e que poderiam ser uma ótima combinação, talvez até alguém que tenha touretes também. Então, se descartar a si mesma e desistir de forma precoce é incrivelmente burro. Ela suspira e diz que eu não entendo. Eu respondo que sim, entendo, que eu nunca pensei que alguém fosse me entender até conhecer Max. Eu digo a ela que ela passou a vida toda em nossa cidade natal, e há uma razão pela qual eu não casei com ninguém de lá. Eu fiz algo fora do script, o que me surpreendeu, mas disse que sei que ela não gosta de grandes multidões, mas ela deveria vir para a cidade. Comigo e Max ou apenas comigo. Digo que ela deveria tentar conhecer novas pessoas. Ela parecia surpresa e quase horrorizada com a ideia, então eu disse que provavelmente disse algo ofensivo, desculpa, e completei. Há 80% de chance de um viciado em drogas morador de rua estar fazendo algo muito mais perturbador do que você, a qualquer momento. Ela ficou muito quieta e não disse nada, então eu reiterei meus pontos. Não tenho vergonha dos tics em si, estou preocupada com o possível dano que eles podem causar. Os tics motores são autoexplicativos, e os tics vocais me angustiam e me deixam desconfortável. Se ela quiser apostar todo o nosso relacionamento na confiança de que ela não vai fazer um tique motor e machucar alguém, ela que fique à vontade, mas eu já decidi. Ela começa a me implorar. Por que eu não posso pegar um lugar maior para que as madrinhas tenham mais espaço, e colocar um objeto inanimado perto, caso ela tenha o tique de cotovelada? Ou porque eu escolhi tantas madrinhas quando sabia que ela seria uma e ficaria apertada? Por que eu não posso dizer meus votos em particular? Por que não posso simplesmente ignorá-la quando ela tiver tics? Por quê? Finalmente, ela disse que sentia como se eu não tivesse considerado suas necessidades e tivesse planejado o casamento sem pensar nela. Eu explode. Eu disse, claro que não pensei em você, é meu maldito casamento. Eu passei a vida toda pensando em você e como as coisas podem te afetar e o que você precisa, ao invés do que eu faço. Eu me mudei tão longe para poder parar de pensar em você. Você teve tudo. Você teve a atenção da mãe e do pai. Toda a simpatia, todo o dinheiro foi para os seus tratamentos. Eu não pude ver um terapeuta, só te levava para suas consultas. Quando eu tinha 9 anos, você bateu a porta do carro na minha mão e quebrou o meu dedo. Você lembra disso? A mãe e o pai estavam mais preocupados em me fazer te garantir que eu não te culpava, do que com o meu osso quebrado. Tudo é sobre você e seus sentimentos. A Megan está ticando demais para arrumar a mochila, você entende, Michelle? Eu sei que ela jogou um vaso na sua cabeça durante um surto de raiva, mas Michelle, imagina o quanto ela se sente mal. Megan está sentada sozinha no almoço de novo. Seja uma boa irmã e abandone suas amigas para ficar com ela. E agora eu não posso nem ter o meu próprio casamento sem ter que fazer tudo sobre você. Vai se fuder. Megan ficou em silêncio e depois desligou. Algo que foi mencionado nos comentários e que agora foi resolvido. Sim, Max tem sentimentos sobre a dinâmica familiar, mas sempre me deixou ditar isso. Tanto porque ele sabe que eu gosto de controle quanto porque ele não tem muita experiência com deficiências. 95% das vezes, nós damos feedback um ao outro quando achamos que precisamos, pedimos conselhos, discutimos, etc. Mas em relação à minha família, ele nunca realmente disse nada, exceto uma variação de "Eu apoio sua decisão". Ele disse que gostaria de poder dar palpites, especialmente porque logo eles serão sua família também, e espero, interagirão com nossos futuros filhos. Eu posso ficar irritada porque a mãe dele é terapeuta e usa linguagem terapêutica com bastante frequência, e isso foi passado para ambos os filhos dela. Secretamente, eu acho que ele pensa que é meio que um terapeuta honorário, porque foi criado por uma e tratado por outra. No início do nosso relacionamento, quando eu estava aceitando os conselhos dele para questões familiares, ele dizia coisas como: "Você parece ter um estilo de apego evitativo, provavelmente por ter sido ignorada pelos seus pais quando criança". Eu disse a ele, sem rodeios, que não me importava de ser psicanalizada e foi isso. Nós conversamos muito, mas o resumo disso é que ele teve opiniões sobre a minha família e luta com o instinto de me proteger e seu desejo de respeitar minhas decisões. Daqui para frente vou ouvi-lo e considerar sua opinião quando for decidir sobre questões familiares. Ele prometeu parar com a linguagem de terapia, e disse que isso era mais sobre ele, com 21 anos, tentando me impressionar com palavras difíceis. Eu percebi que ele realmente não faz mais isso. Então, depois da minha conversa com Megan, eu entrei no nosso quarto compartilhado, e ele nem teve tempo de perguntar como foi, antes de eu começar a chorar. Ele me abraçou por um tempo, eu sou ok com toque físico e carinho, especialmente dele, desde que não seja algo inesperado. Eventualmente meu telefone começou a tocar novamente e eu vi que era a mãe. Eu disse a Max que não queria falar com ela, mas se eu não atendesse, ia se tornar uma grande coisa. Ele simplesmente estendeu a mão em silêncio, e quando percebi o que ele queria, coloquei o telefone na mão dele. A conversa não estava no viva voz e eu realmente não me importava de tentar ouvir o que ela disse. E na maior parte do tempo não lembro o que ele disse depois de dizer à minha mãe que eu não podia atender, só lembro do começo. "Bem, a Michelle também está chorando. Acho que você deveria estar tão preocupada com isso quanto com ela". E o final? Eu contei para Max sobre esses posts e ele ficou um pouco confuso, mas me apoiou, e achou engraçado como eu escolhi nomes começando com M para todo mundo. Eu não recebi mais ligações da minha família, mas Max ligou para a mãe dele, uma senhora muito legal, e a colocou no viva voz, e ela reiterou que ficaria feliz em me acompanhar até o altar com o marido dela.
Então é isso por agora. Eu acho o anonimato muito libertador, assim como escrever o que aconteceu, então vou atualizar vocês assim que houver mais novidades. Atualização 3, 25 de janeiro de 2025. Max e eu oficialmente desconvidamos Meghan e meus pais do nosso casamento. Eu estou recebendo muito apoio e amor da família dele. Já recebi todos os conselhos que eu sentia que precisava, então vou deletar essa conta, pois ela cumpriu seu propósito. Vou deixar isso aqui por um tempo antes de deletar, para que as pessoas que se importaram possam ver. Obrigada por todos os conselhos e ajuda.